Não sei se vocês se lembram com esse mata-mata que os muçulmanos fanáticos têm feito nos cristãos. Logo no começo, aqueles lá na Líbia, aqueles católicos ortodoxos, coptas, apareceu até a fotografia deles na internet, com aquele macacão laranja, uns 13, se não me engano eram uns 13 rapazes que foram mortos. E eu estava vendo um programa na televisão italiana, um programa chamado Porta a Porta. E então o apresentador falando sobre essa situação, aquele assassinato, e aí veio uma chamada telefônica, ao vivo. Era do Cairo, no Egito. Porque aqueles homens eram egípcios, estavam trabalhando na Líbia e foram assassinados. E aí então, lá do outro lado da linha, alô, Doutor Vespa, o nome do apresentador é Bruno Vespa. Doutor Vespa, aqui é do Cairo, eu sou irmão de 2 daqueles rapazes mortos. E eu queria dizer ao Senhor, escutem isso, eu queria dizer ao Senhor, doutor Vespa, que a minha família não está prostrada, a minha família não está amargurada, porque esses 2 irmãos morreram. A minha família se sente coberta de honra. Olha que coisa. A minha família se sente coberta de honra por ter dado 2 mártires de Cristo à igreja. E a minha mãe, escutem que coisa, a minha mãe disse que se encontrar os assassinos, prepararia um almoço para eles. Porque eles, pelas mãos deles, assassina sim, mas pelas mãos deles, desses assassinos, os filhos dela, deram testemunho de Cristo e entraram na glória. E eu queria agradecer aos carrascos muçulmanos por não terem tirado o áudio do vídeo. E assim nós termos visto meus irmãos morrerem com o nome de Jesus nos lábios. O que foi que você já perdeu por Cristo? O que foi que você já entregou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Cristo? Como é forte quando nós fazemos experiências verdadeiras com a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo meu particularmente. No início da comunidade, nós, como até hoje, fazemos aquela 1 hora de Lexio Divina, de rezando com a palavra de Deus. E eu me lembro que era um domingo, e eu fiz a minha Lexio Divina com uma passagem do Evangelho, aquela: dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Uma medida bem maior e plena. Dai e dar-se-vos-á. Era o Evangelho do domingo. Aí nós éramos uns 3 irmãos que morávamos numa casa comunitária. Tínhamos tomado a decisão de viver da providência de Deus. Tínhamos pedido às nossas famílias para não nos ajudar em nada economicamente, porque nós queríamos fazer a experiência do Deus da providência. E o que acontecia? Na hora do ofertório, a missa do domingo, aquele ofertório serviria para a nossa alimentação durante a semana. E todas as pessoas que estavam ali sabiam disso, essa partilha em vista da missão. E tinha um padre que estava celebrando conosco. E esse padre, ele era muito generoso, celebrava todos os domingos conosco, e ele ia fazer uma viagem para Roma, e nós estávamos muito empenhados para comprar uma passagem aérea para ele ir para essa viagem de renovação espiritual, essa peregrinação. E eu me lembro que na hora da missa, depois de rezar com essa palavra, dai e dar-se-vos-á, depois de ouvir o Evangelho, eu olhei o padre estava antes do ofertório ali, e eu disse: Senhor,
concede a graça desse padre fazer essa peregrinação. Nós já fizemos tudo, Jesus, mas ainda não conseguimos comprar a passagem desse padre. Aí Jesus colocou no meu coração assim: vocês ainda não fizeram tudo não. Nós fizemos, Jesus, fizemos aquela campanha, vendemos não sei quem, fez. Não fizeram tudo não. Deu o ofertório da missa para o padre, para ajudar a comprar a passagem. Eu disse: Jesus, eu acho que eu estou ouvindo essa voz errada. Porque o ofertório é o alimento da nossa semana, Jesus. E Jesus disse: qual é a palavra do evangelho de hoje mesmo? Eu disse: dai e dar-se-vos-á. Está na hora de viver, né? Dai e dar-se-vos-á. Confie. Dai e aquela palavra foi queimando no coração, foi queimando. Dai e dar-se-vos-á, foi queimando. E na hora do ofertório eu me levantei e disse: meus queridos irmãos, e a missa estava cheia, né? Sejam generosos hoje, mais ainda do que vocês são, porque o ofertório de hoje vai para ajudar a passagem do nosso padre que vai em peregrinação para Roma. E os meus irmãos de casa que estavam assistindo a missa, os olhos deste tamanho para mim, né? O que ele está fazendo? Enlouqueceu, né? O que a gente vai comer no meio da semana, na semana inteira? Aí eu me sentei, aí um deles chegou: Moisés, tem certeza? Eu disse: qual é o evangelho de hoje? Dai e dar-se-vos-á. Pois então vamos viver o evangelho. Só que eu lá dentro, né? Deus sabe, né? Como é que eu estava. E a coleta foi ótima, e nós aí conseguimos comprar a passagem do padre, festa domingo, mas segunda-feira começava a semana, né? E aí a gente pegou, no café da manhã tudo é bem mais fácil. No almoço, a gente pegou as sobras e fez aquele que sobrou, né? Aquele prato famoso, que sobrou, né? E no jantar era aquela sopa do que sobrou, né? E aí eu estava na sopa, a despensa vazia, e cada um olhava assim para mim. Aí eu: meu Jesus, mas vamos lá, né? Dai e dar-se-vos-á, eu confio na tua palavra. E eu estava tomando aquela sopa, e um dos meninos chegou e disse: Moisés, tem uma senhora ali fora querendo falar contigo. E eu na minha arrogância: na hora do jantar? Ai, meu Deus do céu. Mas Moisés, ela disse que é urgente. Eu disse: está certo. Aí eu me levantei, e era uma senhora que eu conhecia. Ela chegou para mim e disse: Moisés, é o seguinte, é porque eu sou viúva, e eu estava numa situação um pouco difícil. Meu marido deixou um terreno muito bom para mim, e eu não conseguia vender esse terreno. Aí eu disse: Jesus, você disse que nas Sagradas Escrituras que você é o defensor dos órfãos e das viúvas. Eu estou nessa situação aqui, esse terreno precisa ser vendido, alguém quer comprar esse terreno, e Jesus, eu não consigo vender, já faz 1 ano eu não consigo vender. Jesus, seja o meu corretor. E ela disse: quando eu disse isso para Jesus, Jesus colocou assim no meu coração: tá certo, agora você vai dar uma percentagem deste terreno, da corretagem, né? Você vai dar para os meninos do Shalom. Naquele tempo era menino, hoje já não é tanto, né? Naquele tempo, né? Nos jovens do Shalom. E a senhora disse: está certo. E ela olhou para mim e disse: Moisés, eu vendi o terreno hoje. Ela abriu a bolsa, tirou assim um bolo de dinheiro e disse: está aqui o que o Senhor mandou para vocês. Eu, assustado, peraí, terminou não, batam palma já, porque ainda tem. Eu assustado, peguei ele e disse: atenção, ele disse, mandou dizer para você que era para alimentação, viu? Agora pode bater palma assim. Não é história de carochinha não, é a verdade. Agora, vocês acham que eu posso duvidar desta palavra de Deus por resto da minha vida? Sim ou não? Impossível. Porque a misericórdia de Deus veio em meu auxílio da minha fraqueza. E essa minha palavra me transformou. E essa palavra se transformou numa coisa fundamental e existencial para mim. Dai e dar-se-vos-á. E me redimiu da minha avareza, me redimiu da minha centralização em mim mesmo, me redimiu do meu egoísmo.
Sim, a palavra de Deus tem este poder de nos comunicar com a misericórdia de Deus e nos transformar. Sair de si mesmo como Zaqueu, ir ao encontro de Jesus na palavra e ir ao encontro de Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia. Na Eucaristia. Beleza que Satanás é o pai da mentira. Portanto, onde quer que a mentira se encontra, não se pode encontrar nada de bom. Outra coisa é dizer que existem circunstâncias em que eu posso não mentir, porque isso está sempre excluído, mas posso usar de restrição mental. O que é a restrição mental? A restrição mental, no sentido estrito da palavra, ela é sempre proibida porque, de fato, é simplesmente uma questão de mentira de uma forma mais sofisticada. Por exemplo, eu nunca estive, sei lá, em Alexandria. E então alguém me pergunta: padre, o senhor já esteve em Alexandria? E eu digo: sim, estive em Alexandria. Mas na minha mente, estou dizendo, através da internet, ou através de uma fotografia, ou através de um vídeo. Na verdade, eu estou mentindo. E nesse sentido, essa mentira, ela é pecado. Porque é uma restrição mental que é simplesmente uma forma sofisticada de mentir. Mas a restrição mental no sentido amplo da palavra, em que eu digo uma frase ou faço um gesto que é ambíguo por ele mesmo, isto não é pecado, caso eu tenha uma razão grave e proporcionada. Mas é necessário recordar isso. É necessário ter uma causa grave e proporcionada. Vou dar um exemplo que aconteceu historicamente. Eu estudei no Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram à portaria do colégio e os padres jesuítas do Colégio Pio Brasileiro estavam escondendo vários judeus no porão do colégio. Os nazistas chegaram e queriam fazer uma revista na casa. Então, um dos irmãos disse aos oficiais da SS: os senhores não sabem que existem propriedades extraterritoriais da Santa Sé e que entrar nestas propriedades causaria um escândalo internacional? Ele simplesmente fez uma pergunta. Os nazistas pensaram e disseram: bom, não podemos entrar no Colégio Pio Brasileiro. O fato é que o Colégio Pio Brasileiro não é uma propriedade extraterritorial da Santa Sé. O irmão fez simplesmente a pergunta. Então, aqui, no caso, a frase do irmão não estava afirmando nenhuma mentira, não estava dizendo nada que não fosse verdade, mas os nazistas foram induzidos ao engano por causa da ambiguidade do que ele estava dizendo. Não é? Esta ambiguidade, ela pode ser utilizada desde que haja causa proporcionada, grave proporcionada, como é o caso aqui, a salvação de uma vida. Poderia ser também, outros exemplos, o guardar o segredo de confissão, ou o segredo profissional, ou até mesmo o guardar a sua própria boa fama, quando uma pessoa está fazendo uma pergunta imprudente a que ela não tem direito, ou seja, ela não tem direito de saber aquela verdade. Então, aqui pode-se usar uma restrição mental. Por isso, a mentira, ela é sempre um pecado.